Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom estar aqui hoje. Mais uma segunda-feira de reunião, de preces, de sintonia, de vibrações positivas, com a oportunidade de refletirmos, de estudarmos e de evoluirmos. Vamos agradecer a Deus e a toda a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos todos unidos hoje, vibrando positivamente por todos os que necessitam. Que essas vibrações de fé e de amor possam ser transmitidas aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam de auxílio nesse momento. Para aquela pessoa que está doente, acamada, para aquela pessoa que encontra-se desanimada, para as pessoas que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, para as pessoas que tanto sofrem pela pandemia do Covid no mundo todo, mas hoje em especial para as pessoas que estão em Manaus. Que nossas preces possam chegar a todos esses nossos irmãos que necessitam de amparo e de acolhimento. Vamos pedir a Deus proteção, coragem e fortalecimento para lidarmos com as provações da nossa vida. Hoje, para abrirmos nosso estudo da noite, quero fazer aqui com vocês essa prece que eu gosto muito, que é a prece de Cáritas. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer essa prece com o nosso coração, pensando nas pessoas que necessitam dessa vibração de amor e de carinho.
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Hoje nós vamos ouvir a nossa querida irmã Verinha. Ela vai explanar para nós o capítulo 28, itens 11 ao 41. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça e nos intua a fazer sempre melhor, colocando em prática o Evangelho de Jesus, com amor, fé e caridade. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, coube a mim explanar os 13 itens. Em primeiro lugar, peço-lhes desculpas caso minha fala não seja clara, embora o tema seja um pouco longo. Farei o possível para não tornar o momento cansativo. Quanto às preces, irei falar apenas duas, do Anjos Guardiões e no momento de dormir. Que Deus e meus amigos da espiritualidade me intuem para que eu possa atingir os meus objetivos. Anjos Guardiões e aos espíritos protetores. A ideia dos anjos da guarda sempre existiu entre todas as religiões. Nós temos um espírito encarregado de nos assistir no nosso projeto reencarnatório. Fizemos um planejamento dentro das nossas necessidades de evolução, e estes espíritos se incumbem de cuidar de nós, para que não desviamos do caminho, uma vez que estamos reencarnados. Fizemos propostas para a nossa vida, traçamos uma determinada rota, mas existem convites para desviarmos, pois, como sabemos, ao reencarnarmos, há o esquecimento de que nós planejamos. A preocupação divina coloca um espírito que possa impedir esse desvio ou mesmo que possa ser minimizado. Este planejamento é inconsciente e este desvio não é irreversível.
E é por isso que estes espíritos protetores atuam. A denominação de espírito protetor é diferente da denominação protestante católica. Eles não são anjos, não são espíritos puros e trazem necessidades evolutivas. Eles não ficam 24 horas ao nosso lado. Eles esperam determinada abertura de nossa parte para uma inspiração mais efetiva. Porém, isto também acontece com os espíritos inferiores. Os espíritos superiores nos protegem, sim, mas eles esperam de nossa parte e eles jamais te influenciará se você tiver condições ruins, porque ele não encontra o acesso. Há um ditado: dá nó em pingo d'água. Eles cansam de tentar trazer uma mensagem que muitas vezes vai livrar a pessoa de um risco eminente, de uma queda. Exemplo nítido apresentado por um palestrante sobre este assunto. Este palestrante, ao retornar para casa, numa grande avenida, deparou com um grande galho atravessado na rua. Sentiu vontade de parar e tirar aquele obstáculo da rua, o que nunca teria coragem de fazer diante dos perigos que ora vem acontecendo. Quando entrou no carro, viu uma moto que vinha sem luz e o motociclista falando no celular. O palestrante concluiu: aí está a vítima. Muitas vezes o espírito protetor, uma hipótese, cansou em falar no ouvido do motociclista: deixe esse celular, preste atenção, mas o dito cujo não ouviu, isto é, não lhe deu abertura. Foi quando sussurrou no ouvido do palestrante: tira este galho da rua. Como este estava com uma sintonia adequada, recebeu a mensagem e executou. Os galhos, minha gente, têm um fator simbólico para a nossa reflexão, porque muitos galhos são tirados do nosso caminho por uma equipe espiritual que não quer que falhamos na nossa existência. E a partir deste momento, que não encontra acesso em nós, no campo favorável para a influenciação, vão influenciar aqueles que estão em torno. Por isso, a necessidade de vigiar, não só no momento, mas constantemente. Tem uma frase de um filósofo que dizia: o que faz um homem bom não é a intensidade de boas ações, mas a constância delas. O grande desafio nosso é manter uma constância nos pensamentos equilibrados. Mas isto é impossível manter este pensamento por muito tempo. Por exemplo, neste momento, todos nós estamos imbuídos de pensamentos bons. Porém, ao término deste momento, muitos de nós poderemos desviar do pensamento bom, devido às agitações do dia, influência do meio, nossas preocupações. Concluímos que é muito difícil manter a vigilância que Jesus nos pede. Orai e vigiai é uma das coisas mais difíceis que o Evangelho propõe. Podemos fazer um exercício para saber sobre a qualidade do pensamento. Pergunta a si mesmo: qual é a nota que você merece quanto ao seu pensamento do momento que você levanta até a hora de dormir? De acordo com a nota, podemos minimizar ou potencializar o problema. Se for uma nota baixa, por exemplo, 3, o problema vai continuar, ao passo que, for uma nota alta, 8, o problema irá diminuir. Se tivermos uma fortaleza de pensamento, uma firmeza interior,
Ajudaremos a espiritualidade maior e desta forma faremos para que o espírito possa agir de forma mais eficaz em nossas vidas, tornando os benefícios mais diretos. Podemos citar como exemplo a influenciação de Emmanuel e do Chico. Agora faremos a prece referente a este item. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. O próximo item é afastar os maus espíritos. O que devemos fazer para afastar os maus espíritos? Devemos, primeiramente, eliminar em nós aquilo que os atrai, mudar nossas atitudes. Aparências, o mundo está cheio. Antes do prefácio, há uma passagem de Jesus perante os fariseus escribas. Aclamou: não adianta vocês orarem com tanta pompa e se mostrarem puros e perfeitos aparentemente. No íntimo estão cheios de mau pensamento, se mostram de um jeito, mas na verdade são diferentes. Ao invés do item ter esse nome, para afastar os maus espíritos, deveria ser prece para todos os dias e todas as horas, porque recebemos todos os dias, a todos momentos, influências malignas, porque ainda somos imperfeitos e estamos no mundo de expiação. Ainda somos túmulos caiados ou sepulcros branqueados. Além de cuidarmos do nosso exterior, precisamos também cuidar do nosso interior. O mal mais difícil para afastar de nós é aquele que carregamos dentro de nós. Precisa de muita humildade para reconhecer este mal. Neste momento, estamos na mesma sintonia e nestes instantes somos amigos unidos por causa da nossa maneira de pensar e agir. E assim é que fazemos amigos espirituais de acordo com a nossa sintonia e como acontece no mundo material. Afastar os maus espíritos depende de nós mesmos. É a nossa consciência que vai nos cobrar. A doutrina espírita não se incumbe disso. Quando colocamos a cabeça no travesseiro, a consciência está lá. Boa noite, estou aqui. Vamos rever nosso dia? No momento em que faço uma prece para afastar os maus espíritos, palavras não importam tanto. Importante é a nossa maneira de pensar, até porque somos visitados por espíritos em desequilíbrio. Não vamos chamá-los de maldosos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus já dizia assim: não acreditem que ao colocar um copo de água para fluir e ler o Evangelho, estaremos livres dos maus espíritos. A única ferramenta que temos para nos defender dos maus espíritos é o amor. Jesus ama todos igualmente. Nós estamos numa escola de amor. Deus nos deu 2, 3, 7 pessoas para amarmos. Quem seriam essas pessoas? Nossa família. É fácil? Não, de forma alguma. O problema que houver dentro de nossa família é um degrau para evolução ou degradação. Como posso amar lá fora se não consigo amar dentro da minha família?
André Luiz dizia isso. Nós vamos evoluir e um dia chegaremos a ser espíritos e iremos entender sobre o amor. Este é o nosso caminho. Tudo que vivemos hoje é o resultado do que plantamos ontem. Para corrigir um defeito. Vou ilustrar esse item com uma pequena história. Havia um menino muito nervoso, totalmente desequilibrado. E por menor que fosse a situação, este gritava, quebrava objetos, agredia pessoas. Os pais desesperados não sabiam o que fazer. Porém, o pai talvez fosse iluminado. Apresentou uma sugestão. Filho, vou te propor uma coisa. Aqui está esta tábua. Cada vez que você se portar agressivamente, colocará um prego nesta tábua. Quando você achar que superou esta fase, já está controlando seus impulsos. Começaremos a retirar os pregos. Vamos fazer isso? O menino, a princípio, retrucou, mas depois veio a concordar. Assim foi. Em uma semana, a tábua se encheu. O menino se preocupou e prometeu ao pai que iria melhorar e que não queria colocar mais o prego em outra tábua. E assim aconteceu. O menino apresentou melhoras. E agora, o que o senhor vai fazer? Bem, cada vez que você controlar suas emoções, você tirará um prego. Vai demorar, papai? Não sei. Em 2 meses, mais ou menos, foi possível tirar todos. O menino, assustado, acrescentou: olha, a tábua ficou toda marcada. Sim, meu filho, a tábua ficou marcada. Assim somos nós. Quando cometemos um erro, fica a consequência. Por exemplo, a tábua, ela continua a mesma estrutura, porém com defeito. Como diz o ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, jamais. Essa história é pertinente a este item. Todos nós erramos e deixamos a marquinha em nossa criação. O que fazer? Então vem a doutrina espírita, com seu caráter profundamente consolador, a nos esclarecer. O livro Céu e Inferno nos fala de 3 passos em relação ao erro, que seria então a maneira de nos perceber o erro e como conduzir nossa vida em relação a ele. O remorso. O que é o remorso? Que é a inquietação da nossa consciência. Meu Deus, outra vez, e agora? O remorso leva a culpa. Por que sou assim? Por que eu não melhoro? Muitas pessoas, infelizmente, continuam nesta faixa de culpa e ela não leva a nada e não passa para o outro passo. Então, os espíritos, como se fosse um pai amoroso, nos dão uma didática. Perceba-se. Para verificar se estamos amorosos, se estamos prontos para o próximo passo, se faz a seguinte pergunta a nós mesmos: se eu tivesse a oportunidade, eu faria de novo? Se for sim, ainda estou na faixa de remorso. Tem a consciência. Se for o contrário, então já estamos prontos para o segundo passo, que é o arrependimento. O que ele nos proporciona? Não só ter a consciência do erro, mas também um enorme pesar por tê-lo feito. Precisamos orar, pedindo o auxílio para o arrependimento e coragem interior. Pois vem a reparação. Teremos que reparar o erro. Estamos arrependidos, mas para isso precisamos de ajuda. Como a tábua, para tornar perfeita, necessitou um trabalho de equipe. O erro tem que ser reparado. Se não for nesta vida, será em outra. Esta lei é divina e não tem como escapar dela.
para resistir uma tentação. Como foi falado anteriormente, devemos constantemente orar e vigiar. Fazendo isso, você terá sempre a presença dos espíritos protetores, anjos guardiães, te protegendo contra as influências de espíritos malfazejos, fazendo com que você hesite em atender o mal. Mau pensamento é reconhecido quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira, quando vem carregado de orgulho, vaidade e egoísmo, quando propõe fazer aos outros o que não queremos que os outros façam a nós. Só resistimos a uma tentação se mantivermos o pensamento na prática do bem, do amor e estar constantemente em sintonia com os bons espíritos e não esquecer de orar e vigiar. Graças por uma vitória sobre a tentação. É muito difícil resistirmos a certas tentações, evitar certas condutas que possam nos levar a um prejuízo moral. Para conseguirmos vencer esta dificuldade, depende da nossa conduta, dos nossos pensamentos. E se estivermos em vigia sempre, assim sendo, teremos assistência dos bons espíritos. Para pedir um conselho, Allan Kardec diz: quando estiveres na incerteza, invoque seu bom espírito. É um canal grande para tirar as energias negativas quando estamos atribulados, ou orar a Deus. Chamar Deus para que envie um espírito amigo. Chico dizia assim: quando tiveres muitas dificuldades, quando o momento para você parecer impossível, quando estiveres a ponto de desistir, quando os caminhos estiverem muitas pedras, quando as portas se estreitarem, quando o fardo tiver bastante pesado, faça como capim, deite no chão e espere a tempestade passar e continue trabalhando. Que sejamos capim nas aflições da vida. Não podemos esquecer que podemos pedir sim, mas a vontade de Deus sempre prevalecerá. Deus sabe o que é bom ou ruim para nós. Às vezes, o que é bom na vida poderá ser ruim em outra, como também o que poderá ser ruim na vida poderá ser bom na outra. Diante das aflições da vida, não se perturbe. Conta-se que um navio se afundava. Os passageiros nervosos, desesperados, corriam à procura de botes para se salvarem. O menino de 12 anos permanecia calmo em seu lugar. Um passageiro indignado pergunta: menino, corra! Você está sem ação. Venha conosco. Por que está assim? O menino respondeu: estou calmo, porque meu pai está no comando e eu confio nele, em sua habilidade e competência. Daí o passageiro começou a refletir sobre a confiança em Deus. Nas horas de aflições, não devemos nos desesperar, porque Deus, nosso Pai do céu, está no comando do leme. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, afirmava com muita propriedade: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis as aflições, mas tende bons ânimos. Eu venci o mundo. Jesus, há mais de 2000 anos, afirmava que neste mundo em que vivemos, teríamos aflições, dificuldades, e para suportá-las, teremos que ter bom ânimo, trabalhar para resolver. Neste momento que estamos vivendo, agonia, inquietações,
com esta pandemia generalizada, lembrar que Deus é um Pai amantíssimo, Criador de todas as coisas. Estamos sob sua proteção. Jesus demonstrou esta verdade na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças por um favor obtido. Esse texto nos lembra que devemos ser gratos. Nós recebemos tanto que chegamos a esquecer. Talvez isto não seja por mal ou para não tornarmos repetitivos. Pelo menos uma vez ao dia, à noite, antes de dormir. Jesus amado, quero agradecer pelo alimento, pela vida. Isso nos torna leve. Deus não quer ver gentileza a Ele. E como podemos fazer? Praticar a caridade. Como diz o ditado, toma lá, dá cá. Mas de uma forma positiva. Eu recebo e dou. Quando praticamos o bem, as coisas acontecem. Apesar de todas as nossas dificuldades, nunca deixamos de fazer e doar a sopa. Quando achávamos que não tinha como fazer a sopa, logo chegava doações. Temos que considerar que algumas pessoas são mais solícitas e outras mais acanhadas. Como romper isto? Começa a praticar a caridade e tudo acontece. O sentimento do dever cumprido é gratificante. Submissão e resignação. Estamos numa trajetória terrena buscando a nossa redenção espiritual. Por isso que é importante termos fé. Nessa nossa caminhada, não temos só situações boas, um mar de rosas. Temos vários percalços e muitos deles causados por nós mesmos. Outros são situações do próprio mundo em que vivemos. As dificuldades que temos não abrangem só o mundo exterior, mas também o mundo íntimo. A fé inabalável que temos que ter, conseguiremos paulatinamente, assim como Paulo de Tarso, que conseguiu com muito esforço e dificuldades, chegando a falar: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Para o nosso aprimoramento, temos que sofrer, sendo este inerente à nossa vida, inerente à nossa condição na busca do autoaprimoramento. Para isso, temos que reconhecer que somos falíveis e, a partir desse momento, abre-se uma porta no sentido analógico e metafórmico. Porém, a sua vontade impera também. Emmanuel dizia que temos vários departamentos, como desejo, imaginação, lembrança, pensamento e a vontade, que é o departamento que vai ingerir os outros. No prefácio, diz o seguinte: pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo que pecamos. Esta punição não é Deus que pune, somos nós mesmos, porque as leis de Deus estão escritas em nós. É a nossa consciência. A partir do momento que erro, posso fazer o certo. Isto é uma oportunidade. Porém, terei o processo de expiação ou prova, de acordo com a intensidade da infração cometida contra a lei de Deus. A partir daí, posso empreender o caminho da redenção espiritual, passando pela reparação. Quando Cristo fala que o amor cobre uma multidão de pecados, isso não significa que foram eliminados. Fica gravado na mente, no corpo mental e no perispírito. Diante de um perigo, todo risco poderá ser uma prova, uma oportunidade sagrada
colocada no nosso caminho para que vivamos a experiência e tenha um aprendizado. Todos nós que tivemos uma caminhada lá atrás, desviamos do caminho, que são feitos de escolhas erradas por ignorância, desconhecimento, teimosia, procurando um desequilíbrio de energia. E quando isso acontece, só eu posso consertá-lo. E se provoquei este desequilíbrio enquanto encarnado, somente encarnado poderei consertá-lo. É a lei do karma, é um aprendizado. É dado numa encarnação posterior a oportunidade de aprender algo que não aprendi lá atrás, quando fiz a escolha errada. Diante da primeira lei da evolução, lei do livre-arbítrio, toda liberdade de escolha. Porém, as consequências destas escolhas são de responsabilidade nossa. Ao escapar de um perigo, podemos sair de casa e não sabemos se vamos voltar, pois podemos deparar com um perigo que possa ser fatal. Somos chamados a a prestar contas do que fizemos de nossa vida aqui na Terra. Não conseguimos entender a mão de Deus nos acudindo, pois muitas vezes podemos ser poupados. Neste caso, ouvimos de pessoas: nossa, ainda bem que fulano chegou, ou nossa, cheguei atrasado e não deu para pegar o ônibus. O mesmo que aconteceu um acidente. Precisamos estar preparados e não achar que isto poderá acontecer com outros e não comigo. No momento de dormir, o sono tem o propósito de repousar, mas o espírito não tem a necessidade de repousar. O sono é uma oportunidade que proporcionou entendimentos, mudança. No livro Episódios Diários de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos fala que o sono é a experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade, graças à ausência de defesa e que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes, a lucidez espiritual, sintonizada com a vida exuberante, fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes, representativas dos lugares e pessoas onde e com quem se esteve. Como ninguém sabe com segurança se ao dormir despertará no corpo, mais tarde, dois impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso: a prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo e o equilíbrio mental o conduz às regiões felizes. Antes de dormir, temos que ter bons pensamentos, ver coisas boas que alegram nossos corações e os nossos olhos. Agora, irei fazer a prece. Aliás, é o Gesso que vai fazer a prece no momento de dormir. Minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião,
fazei que, ao acordar, eu possa conservar uma impressão durável e benéfica deste encontro. Agora iremos falar sobre o último item, que é prevendo a morte próxima. A humanidade se preocupa muito com o futuro, principalmente com relação ao progresso material, esquecendo que o importante também seria a fé no futuro do ponto de vista espiritual. Quanto mais desprendido dos bens materiais, mais fortalecidos para a libertação do espírito, a separação se tornará menos penosa, seguida de um despertar calmo, sem ansiedade no além-túmulo. Bem, meus irmãos, este foi o tema de hoje. Embora um pouco longo, mas procurei ser clara e espero que tenha proporcionado um aprendizado. Obrigada e que Deus nos abençoe, nos livrando de todo mal, principalmente, Senhor, dessa doença que atinge toda a humanidade. Assim seja. Agradecemos a Deus por esta noite, pelos ensinamentos que tivemos e, como sempre, pela preparação do nosso espírito para o encerramento e para a semana toda, até na próxima segunda, não é? Então, manifestamos a Deus a nossa vontade de que nossas águas sejam fluídas, que possamos receber o passe espiritual dos nossos mentores aqui em casa, que nos dê forças para nos mantermos em isolamento, para nosso próprio benefício. E a nossa vontade, Senhor, de que as coisas se estabeleçam no nosso país, tomem um rumo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, aos nossos mentores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando também aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, Senhor, que assim seja. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome
buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.